Faço aqui as minhas. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a um novo webinar da Liga Portuguesa contra o Cancro. É sempre um gosto receber-vos. Nós hoje demoramos um bocadinho mais a iniciar e daí se calhar ficarem mais retidos na sala de espera, mas é um prazer receber-vos a todos. Estivemos aqui com alguns problemas técnicos que espero que estejam resolvidos para conseguirmos então na tarde de hoje debatermos esta questão tão pertinente e tão relevante, especialmente agora que o sol começa a aparecer, começa a ficar menos envergonhado e que a todos nós nos junta então nesta sala virtual, como já vem sendo hábito. Hoje vamos falar sobre a pele, sobre a memória que a pele tem, qual é a relação que a memória tem, que a memória da pele tem com a exposição solar que nós fazemos e, no fundo, de que forma é que nós nos podemos proteger em relação a isso. Como dizia, é um tema de extrema relevância, em relação ao qual todos pensamos saber alguma coisa, mas eventualmente vamos perceber que pouco ou nada sabemos e ainda há muito para descobrir e para aprender. Por isso mesmo hoje comigo aqui na sala tenho o Dr. Fernando Rivas, diretor da Liga Portuguesa contra o Cancro, dermatologista, responsável também pela nossa consulta de diagnóstico precoce de cancro de pele, que desenvolvemos na Liga já há alguns anos. 15 anos, obrigada, Dr. Rivas. No fundo acaba por ser uma temática a que nós sempre demos grande importância, precisamente porque sabemos a pertinência e sabemos que o sol, quando nasce, é para todos, é essencial para o nosso bom desenvolvimento, mas também acarreta alguns riscos e daí a importância de nós os conhecermos bem. O Dr. Rivas será o moderador desta tarde, portanto a mim apraz-me recebê-lo nessa qualidade também e convidou para estar, no fundo, à conversa, porque é disso que se pretende, uma conversa sobre estas temáticas, a doutora Marta Pereira e o doutor Pedro Andrade, a quem desde já também agradeço a disponibilidade e a amabilidade que tiveram em corresponder positivamente ao nosso convite. A todos desejo um bom webinar, uma boa tarde de aprendizagem. Como ao costume, podem partilhar as vossas questões, as vossas dúvidas ou comentários através do bate-papo e depois da intervenção dos nossos oradores podemos fazer o recurso a estas perguntas e tentar um bocadinho perceber de que forma podemos responder. Portanto, desde já, muito obrigada e passava a palavra ao Dr. Fernando Rivas. Muito obrigado. A doutora Cristiana, como vocês já sabem, é coordenadora do Departamento de Educação para a Saúde, é uma pessoa muito ativa dentro da Liga Portuguesa contra o Cancro e muito dinamiza estes nossos programas. A Liga já há muitos anos, a Liga tem 80 anos de existência, já desde o início, que naturalmente a pele e o cancro de pele foi um problema, foi uma questão sempre que a Liga se debruçou, mas foi em 1988, desculpem, que começou, de facto, a haver um cuidado mais profissionalizado, podemos dizer, sobre a problemática do cancro de pele. Portugal foi, de facto, na Europa, um dos primeiros países a debruçar sobre esta temática. O primeiro o primeiro país a nível mundial foi o continente, seria a Austrália, os Estados Unidos a seguir, e dentro da Europa, Portugal foi, de facto, dos primeiros países a debruçar sobre essa questão. E esta luta contra o cancro começou inicialmente no IPL de Lisboa, com o Dr. João Abel Amaro, em 88, e em 89 o IPL do Porto, juntamente com a Liga Portuguesa contra o Cancro, começou também a iniciar uma semana de rastreio que tem, desde então, tem vindo a suceder-se praticamente ininterruptamente. Em 2007, a Liga Portuguesa contra o Cancro iniciou e abriu uma consulta de diagnóstico precoce de cancro cutâneo, dirigida fundamentalmente à população de risco e também com o objetivo de divulgar todos os cuidados que nós devemos ter neste problema. A Liga trabalha não só com a prevenção primária, com o Departamento de Educação para a Saúde, que se dedica permanentemente e ao longo de todo o ano a trabalhar com escolas, com autarquias, com a população em geral, dando sempre orientações e conselhos sobre o cancro em geral e o cancro da pele sempre incluído também. Temos um departamento de formação que também está, em que a doutora
a Cristiana também é uma das coordenadora, em que se movimenta também na formação, que é para a população geral, formação destes temas, para a população geral, para as escolas, naturalmente, também, para os profissionais de saúde. Temos sempre uma vertente de investigação também dedicada fundamentalmente ao cancro da pele. Aliás, é importante dizer que a Liga contra o Cancro foi objeto de um prémio do Hospital do Futuro, de 2013 e 2004, precisamente com um projeto que nós fizemos nas praias sobre o cancro, sobre a investigação, em que fazíamos uma abordagem aos veraneantes e fazíamos também, enfim, a observação de lesões que, porventura, algum utente, algum veraneante tivesse dúvidas. Nós fazíamos isto online e foi, de facto, um grande avanço na teledermatologia. Portanto, é isto que eu tenho para vos dizer sobre esta temática. Eu vou dar a palavra à doutora Marta Pereira. A doutora Marta Pereira é uma dermatologista muito conceituada, uma dermatologista que foi diretora do Hospital de Dermatologia do Hospital Pedro Hispano, colabora com a Liga Portuguesa contra o Cancro já há uns anos, é uma pessoa também muito ativa nesta área e muito preocupada também com todas essas questões de educação para a saúde e mobilização da população. A doutora Marta Pereira irá falar-nos sobre prevenção do cancro, prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, e depois a seguir apresentaria o doutor Pedro Andrade. Doutora Marta, se não se importa, por favor, dar-lhe a palavra para nos expor os seus conceitos, por favor. Muito obrigado. Mas agora não ouvimos, doutora Marta. Tem que ativar o som, por favor. Os problemas técnicos foram meus, já se percebeu. Mas já Já toda a gente percebeu isso. Obrigada pela apresentação, obrigada à Liga Portuguesa contra o Cancro, parabéns por esta iniciativa, que é sempre muito importante, é importante sempre chamar a atenção nestas problemáticas do cancro da pele. Não sendo difícil de perceber, o cancro da pele é a neoplasia mais comum, diagnosticada não só em Portugal como nos países ocidentais. Deixa eu ver se agora consigo fazer isto. Deve ser isto. Ok. Conseguem ver esta Vamos a ver. Muito obrigado. Slides? Ok. Então. Ok. Porquê é que nós falamos sobre a radiação ultravioleta e porquê é que nós enfatizamos tanto estas questões que se relacionam com a exposição aos ultravioleta? Porque, de facto, na grande maioria dos casos, é esta radiação a causa do cancro de pele. Ou seja, 80% dos cancros da pele são provocados pela exposição aos ultravioletas. E apenas uma pequena parte se deve a defeitos na reparação do DNA ou a outras causas não relacionadas diretamente com esta exposição. Muitos podem não saber, mas as fontes de radiação ultravioleta não é apenas o sol ou os solares, também as lâmpadas fluorescentes, incandescentes, as fotocopiadoras, as lâmpadas de fototerapia, os aparelhos ultravioleta para endurecimento dos acrilatos estão em voga hoje em dia, nomeadamente com a questão das esteticistas e das unhas, são também fontes de radiação ultravioleta. Claro que a fonte principal dessa radiação é o sol, a luz solar é muito importante e desejável e temos realmente de aproveitá-la, mas com consciência e conhecendo algumas das suas características. Nomeadamente a questão de que a radiação ultravioleta e a radiação visível e a radiação infravermelha é aquela que atinge a superfície terrestre, 99% da radiação que atinge a superfície terrestre é esta radiação, constituída por estes três tipos de radiação, e interessa-nos sobretudo a radiação ultravioleta B e ultravioleta A, que são aquelas que diretamente têm impacto na pele e são as que atingem a superfície terrestre. Hoje em dia também há alguma importância, ou percebe-se também alguma importância na radiação infravermelha, na origem ou na eventualmente cooperação ou colaboração ou na gênese também do cancro cutâneo.
A penetração da radiação na pele não é toda igual. A radiação ultravioleta é a que penetra menos na pele e fica mais à superfície, geralmente ao nível da epidermis. A radiação ultravioleta A é que penetra de forma mais profunda, atinge a derme e daí também ter outras consequências, que não só as que têm a radiação ultravioleta B. O ultravioleta B provocam dano no nosso material genético diretamente, nas células dos queratinócitos e dos melanócitos. Os ultravioleta A também causam dano genético, mas provocam outro tipo de consequências, nomeadamente a degradação do colagênio e da elastina, a diminuição da espessura da pele, entre outros achados. E são muito responsáveis pelo fotoenvelhecimento, os UVA. A radiação infravermelha penetra em diferentes profundidades, sendo ela infravermelha A, B ou C, e infravermelha A, por exemplo, penetra até à hipoderme. A radiação ultravioleta é filtrada sobretudo pela camada do ozono, que consegue filtrar a totalidade da radiação UVC, portanto que não atinge a superfície terrestre, e que deixa passar parcialmente a radiação ultravioleta B, que é aquela que é responsável pelas queimaduras solares. Nós, aliás, usamos o acrónimo UVB para burning, para facilitar um bocadinho a mensagem, que são aqueles realmente que provocam as queimaduras da pele. Como sabemos, a camada do ozono tem tido alguma diminuição nos últimos anos, em função do aumento da poluição, e isso tem levado a que mais radiação ultravioleta tenha atingido a superfície terrestre. Portanto, aquilo que já disse há pouco, a radiação ultravioleta A corresponde a 97% da radiação que atinge a superfície terrestre e é responsável por 20% dos danos biológicos, nomeadamente a questão dos danos no material genético, que é induzida pela radiação, é absorvida pela melanina e usamos o acrónimo UVA de aging, ou seja, é a radiação que é mais responsável pelo fotoenvelhecimento. Enquanto que a radiação ultravioleta B é mais filtrada, portanto, nomeadamente pela camada do ozono, atinge em menor quantidade a superfície terrestre, mas, por seu turno, é responsável por 80% dos danos biológicos induzidos pela radiação ultravioleta. Não só porque é absorvida pelas proteínas, ou seja, pelas nossas células, mas também pelo nosso material genético, como falei há pouco, e, mais uma vez, responsável pelas queimaduras solares. A radiação ultravioleta C não atinge a superfície terrestre, é totalmente filtrada praticamente pela camada do ozono, o que em algumas áreas do planeta não será bem assim, fundamentalmente pela questão da rarefação dessa camada. Ela é utilizada na indústria, por exemplo, pela sua função germicida e tem algumas vantagens nesse tipo de uso industrial. Curiosamente, os solários as lâmpadas de solário emitem radiação ultravioleta C e, portanto, é compreensível, mais uma vez, como esse tipo de exposição pode ser letal para as células da epiderme e extremamente prejudicial, mais uma vez, para o material genético das células da pele. Relativamente a alguns conceitos sobre a intensidade desta radiação, temos que ter presente que ela não é igual em todas as áreas do planeta, é mais intensa na zona do Equador e vai diminuindo com o aumento da latitude, é mais intensa no verão e varia também com o horário diurno, é mais intensa entre as 11 e as 16, daí a necessidade de alguma moderação, se não mesmo evicção de exposição solar direta, nomeadamente no verão, durante este período das 11 às 16. Neste gráfico podemos ver que realmente na variação diurna da radiação são os UVB, lá está, B de burning,
que mais variação diária têm e, portanto, que têm maior intensidade nas horas médias do dia. Lembrar também que os UVB variam com a altitude, quanto maior a altitude, maior a quantidade de ultravioleta B a que estamos expostos e, portanto, maior a probabilidade de queimadura. E lembrar também que os infravermelhos são importantes porque nos dão a sensação térmica de calor da radiação solar e que quando eles não estão presentes, por exemplo, num dia de nevoeiro, em que eles são filtrados pelas partículas de água na atmosfera, não temos essa sensação de calor na pele e continua a passar a radiação ultravioleta, que é responsável pelas queimaduras, mas como não temos a percepção de que a pele está a ficar quente, porque não temos essa exposição aos infravermelhos, perdão, mais facilmente nos queimamos. Portanto, aquela velha máxima do nevoeiro dá sol matreiro, é preciso não esquecer. Portanto, num dia de nevoeiro é muito provável queimarmos-nos, mesmo com a sensação de que não estamos muito expostos. Lembrar também que o vidro bloqueia a passagem dos ultravioleta B, mas não dos ultravioleta A, lá está, responsáveis pelo envelhecimento, e que podemos continuar a envelhecer atrás de um vidro se estivermos de facto a trabalhar, por exemplo, junto a uma janela durante anos a fio. Os ultravioleta B são muito importantes para a síntese da vitamina D e nesse aspecto gostava de lembrar que é preciso expor as nossas crianças e os nossos idosos fora dos vidros, fora de casa, nos horários adequados para a síntese da vitamina D, porque não podemos expô-los só em casa, atrás de um vidro, porque a radiação UVB não passa o suficiente para essa síntese. Lembrar também que quando estamos expostos, não estamos expostos apenas à radiação que vem diretamente do Sol, mas também àquela que depois é refletida pelas superfícies que nos rodeiam, pela água, pela areia, pela neve. E mais uma vez a questão do ozono, que tem vindo a ser degradado pela poluição. Esta degradação é fundamentalmente mais importante nos polos. É muito importante esta radiação para filtrar e para absorver a radiação UVC e também o UVB. E, portanto, estima-se que uma diminuição de 1% da camada de ozono poderá aumentar em cerca de 4% a incidência do cancro da pele. Um parênteses para explicar o que é o Índice Global de Energia Solar Ultravioleta, portanto é a quantidade que é algo que todos temos no telemóvel hoje em dia, não é? Em qualquer cidade que vamos temos sempre o índice UV, que é algo que nos deve alertar, porque corresponde à quantidade e intensidade da radiação ultravioleta proveniente do Sol e que é aferida ou estimada num local específico, num dia específico. Tem muitas variáveis, como será fácil de entender, e algumas das quais que já expliquei anteriormente. E lembrar-vos que um índice UV a partir de 3 a 7 já implica exposição e que, por exemplo, na nossa latitude, este tipo de índices são praticamente presentes durante todo o ano, não só no verão, mas também nos meses de outono e primavera e mesmo inverno. Um outro conceito que é importante termos é que, de facto, frente ao Sol não somos todos iguais e que a nossa suscetibilidade para a quantidade da exposição solar a que nos podemos submeter depende do nosso fototipo e que esse fototipo é dado pela coloração da pele, pela quantidade de melanina da pele, pela cor dos olhos, pela cor do cabelo, que os fototipos mais baixos, 1 e 2, são aqueles fototipos ruivos e loiros que queimam sempre e nunca bronzeiam ou bronzeiam raramente, e que o fototipo 3 é aquele que bronzeia, mas por vezes queima, e os fototipos mais elevados, fototipos 4, 5 e 6, são fototipos de pele extremamente pigmentada, raças mais pigmentadas e que raramente têm queimaduras solares, e nestas raças também a incidência do cancro de pele é
baixa, muito baixa. Portanto, a nossa mensagem acaba por ser universal para todos os fototipos, de alguma moderação e alguma consciência na exposição solar, mas sem dúvida que a nossa mensagem é muito mais premente e muito mais importante para os fototipos 1 a 3, que são aqueles onde observamos maior incidência de cancro cutâneo. Uma mensagem para os solários: eu não sou nada fundamentalista com a exposição solar, eu acho que ela é precisa e deve ser feita com moderação, mas eu sou absolutamente fundamentalista com os solários. Os solários, na minha modesta opinião, deviam ser proibidos, são fábricas de cancro de pele, aumentam claramente o risco de carcinoma espinocelular, têm uma associação positiva com o melanoma, mais de 6 sessões duplica o risco de melanoma, e aumenta o risco de carcinoma vasocelular, sobretudo quando esta exposição começa na adolescência ou em idade adulta jovem. Parece que estamos a falar de uma coisa que já não deveria existir, mas que é cada vez mais comum. O uso dos solários é cada vez mais frequente e, contrariamente àquilo que se possa pensar, desregrado, muito desregrado. Não há consentimento, os pais não têm que dar consentimento escrito para os seus filhos menores poderem realizar essas sessões, e são muitas crianças e adolescentes que as fazem, infelizmente, e se não pudermos bani-los por completo, que penso que será difícil, porque é uma indústria muito rentável, penso que deveria ser obrigatório pelo menos o consentimento e pelo menos os doentes serem obrigados a ler um papel, os doentes, os usuários serem obrigados a ler um papel em que explicasse as consequências de curto e de longo prazo deste tipo de práticas. Então, e quais são os efeitos então da penetração da radiação na pele? Já falamos em alguns. Os agudos são realmente o dano genético, e este dano genético é que vai depois determinar a tal memória, ou seja, ele vai ficando gravado, estas alterações genéticas vão ficando gravadas nas células, vão se somando, um verão, outro verão a seguir, outro verão depois, vão alterando a estrutura das células e vão formando a célula oncológica, a célula neoplásica, que depois dará origem ao cancro da pele. Do ponto de vista agudo, também a radiação provoca o eritema escaldão, que já alguns de nós experimentaram, espero que poucos. A imunossupressão, uma vertente positiva é a síntese da vitamina D3, o bronzeado, que enfim é muito valorizado entre a nossa população, mas que, enfim, também demais não é razoável, na minha opinião, e de facto a exposição ultravioleta condiciona bem-estar, e aos ultravioleta condiciona bem-estar e relaxamento pelo aumento das endorfinas, e contra isso não podemos, enfim, contrariar. Relembrar mais uma vez que a síntese de vitamina D3 tenho aqui um problema, a minha bateria está fraca. Posso só ir buscar o... É um instante, peço desculpa. Se calhar posso aproveitar este momento, não é? Só para alertar, já fui dizendo às pessoas aqui no chat que se quiserem colocar alguma questão, alguma dúvida, poderão fazê-lo aqui pelo bate-papo, e nós no final das intervenções da doutora Marta, Pedro, iremos recuperar essas questões. Já sei. Penso que até agora estivemos também a ter visão mais do que é o sol, primeiro, do que é a pele, como é que um interage contra o outro, e agora a doutora Marta estava também aqui a alertar-nos para questões extremamente importantes, nomeadamente a questão dos solários, e agora da vitamina D, que é uma das grandes perguntas que surge sempre, não é? Se temos que nos expor para sintetizar vitamina D, então como é que é com estas questões da proteção solar, não é? Há sempre estas dúvidas que surgem. Só um instante. Já deve estar a dar. Pronto. Ok. Já está? Sim. Pronto. A vitamina D
Relativamente à vitamina D, como diz um amigo meu, dermatologista, nós só estávamos mesmo à espera de uma justificação para podermos expor-nos ao sol, não é? Agora esta história da vitamina D, toda a gente se quer esparramar ao sol para sintetizar a vitamina D, pois, mas não é assim que se sintetiza a vitamina D. Não se sintetiza a vitamina D com uma exposição aguda, intermitente de 15 dias de praia no ano, não é assim que se sintetiza a vitamina D. A vitamina D sintetiza-se diariamente, com 15, 20 minutos de exposição solar, basta apanhar sol no rosto, no pescoço, nas mãos, nos antebraços, para conseguir sintetizar a vitamina D. E essa síntese pode ser promovida com uma exposição solar moderada do início do dia, do fim do dia, e não é com uma exposição solar de 15 dias na praia no ano que vamos conseguir a síntese de vitamina D. A questão é que a síntese tem que ser, a exposição tem que ser regrada, moderada, diária, para uma síntese eficiente. E isso é o que as pessoas não fazem, porque as pessoas deixaram de ter este hábito de diariamente fazerem algum tipo de exposição, ou seja, as pessoas acho que se movem muito de 4 paredes para 4 paredes. Eu falo por mim e falo pelos meus filhos que saem de casa, que vão para a escola, eventualmente na escola estão nos recreios, vá lá, mas a maior parte de nós vive fechada e, portanto, a síntese da vitamina D não pode ser uma desculpa para nos expormos excessivamente, até porque não é assim que ela é sintetizada de forma eficiente e válida, não é? Mas a verdade é que ela é produzida pela exposição solar e que ela é necessária, essa exposição é, mas mais uma vez a mensagem tem de ser com moderação. É essa, mais uma vez, a mensagem. Agora, mais uma questão é, porque se os fotoprotetores diminuem ou podem induzir déficit de vitamina D. Na grande maioria das pessoas, não. Nós não usamos fotoprotetores numa quantidade que nos permita ou que nos impeça de sintetizar vitamina D. Claro que pessoas com problemas graves, como lúpus ou outro tipo de dermatoses que implicam fotoproteção muito estrita, essas pessoas sim, podem ter déficit de vitamina D, mas nessas suplementamos. Portanto, nem é verdade que tenhamos de nos expor excessivamente para sintetizar a vitamina D, nem é verdade que os protetores solares não permitam a síntese da vitamina D. Não sei se respondi às dúvidas, penso que era isto. Portanto, todos nós já presenciamos alguém com este tipo de apresentação, isto é altamente nefasto para a pele, isto implica muita inflamação, muito dano celular, que mais tarde se pode traduzir em cancro de pele. A imunossupressão que todos conhecemos muitas vezes pela exposição solar, o aparecimento de herpes e os efeitos a longo prazo da radiação ultravioleta são o fotoenvelhecimento, que todos reconhecemos nesta imagem de cima, manchas, laxidez da pele, rugas, pele discrómica amarelada e o cancro cutâneo, carcinomas vasocelares, espinocelular, melanoma. Mais imagens de fotoenvelhecimento e lembrar que a exposição solar é responsável por 80% das rugas. Nesta imagem vemos um senhor que trabalhou durante mais de 30 anos exposto do lado esquerdo à radiação proveniente de uma janela e de facto é muito evidente a diferença do seu fotoenvelhecimento à esquerda versus direita. Mais imagens de carcinomas vasocelular, espinocelular e melanoma. O Dr. Pedro, entretanto, vai falar um bocadinho sobre isto. E lembrar isto, não é? Que a exposição solar tem um efeito cumulativo, o bronzeado desaparece, mas depois os efeitos nefastos permanecem. O cancro cutâneo surge muitos anos mais tarde. Os efeitos são mais notórios atualmente e há maior incidência de cancro cutâneo por vários motivos, porque mudaram os comportamentos, porque mudou a quantidade de pele que expomos ao sol, porque se observa a degradação da camada do ozono, mas também por isto, porque diagnosticamos melhor e porque a população está a ficar melhor educada, digo eu, para reconhecer algumas lesões e para procurar ajuda, e isto é muito importante. E aqui então é que começa o nosso papel. A prevenção primária e a promoção da saúde, que são as medidas para a redução da incidência, para a redução dos novos casos de cancro da pele. E para isto devemos motivar, incentivar e explicar e educar
para evitar ou limitar, pelo menos limitar a exposição à radiação ultravioleta, seja ela natural, seja artificial, e promover o uso de roupas e outros acessórios de vestuário e acessórios de proteção de forma sistemática, nomeadamente em pessoas que estão ainda suscetíveis de ter esta mudança de comportamentos, que são sobretudo as nossas crianças e os nossos jovens, que depois passarão, espero eu também, para a vida adulta e para os seus pais, assim esperamos. Alguns exemplos daquilo que é suposto: chapéus de aba larga, óculos de sol, uso de t-shirts ou roupa e preferencialmente ajustada ao corpo e de cor escura, porque reflete mais o sol, pelo menos nas horas de maior intensidade na praia ou nas atividades de exposição solar mais explícita, de exterior. A promoção do uso de sombras, não só nas atividades recreativas, mas por que não nas escolas também, e por que não noutras atividades que não só a praia, procurar as sombras de uma forma ativa. Lembrar também que esta promoção para este incentivo à proteção contra o excesso da exposição à radiação solar também deve ser muito clara em algumas profissões, profissões como na agricultura, as pescas, mesmo os nossos carteiros precisam de ser educados para a proteção solar, o uso de chapéu, o uso de roupas que protejam as áreas expostas, nomeadamente camisolas de manga comprida. A minha experiência é que este tipo de grupos são muitíssimo mais, portanto, são mais receptivos a este tipo de mensagens, porque conhecem bem os efeitos deletérios do sol, do que propriamente muitas vezes alguns adultos jovens que só fazem alguma exposição recreacional, nomeadamente no verão, por exemplo, nas férias. Lembrar que os fotoprotetores são também importantes, nomeadamente os protetores solares são também importantes, mas que a proteção solar ótima é muito exigente. A fotoproteção ótima é aquele protetor solar que tem um índice maior ou igual a 30, que é resistente à água, que é aplicado 15 a 20 minutos antes da exposição solar em todas as áreas de pele exposta e que é reaplicado a cada 2 horas e sempre depois de nadar, transpirar ou esfregar a toalha. Isto é a definição de fotoproteção ótima. Se pensarmos bem, acho que é quase impossível preenchermos todos estes requisitos. Portanto, se pelo menos aplicarmos um fotoprotetor 30, nem que não seja na quantidade desejável, nem que não seja de X em X horas, 2 em 2, como ali está, pelo menos o índice mais elevado vai compensar um bocadinho uma aplicação subótima desse mesmo protetor. Só uma chamada de atenção daquilo que existe no rótulo do protetor solar. Existe geralmente o índice UVB, que é o tal fator de proteção solar que nós designamos, o 30, o 50 ou 50 mais, e que nos diz qual é a proteção que esse produto nos confere contra a radiação ultravioleta B, a tal do burning, a tal da queimadura. Geralmente também indica o índice de proteção PPD, que é o índice de proteção contra os UVA, e que geralmente o ótimo é que seja pelo menos 1/3 da proteção UVB, para ser um protetor realmente de largo espectro. E uma outra coisa que geralmente temos que validar é se é resistente à água ou não. Muitas vezes vem também a indicação da textura do protetor em função do tipo de pele do doente. A avaliação dos protetores solares é muito complexa, vários testes para avaliar a sua eficácia, para avaliar os seus índices. Pronto, isto é um bocadinho técnico, nomeadamente dos UVB e dos UVA. Lembrar que resistência à água significa fotoproteção mantida após 2 períodos de imersão de 20 minutos e muito resistente à água, 4 períodos de imersão de 20 minutos. Portanto, por aqui já percebemos que era preciso reaplicar muitas vezes o protetor num dia de praia para conseguirmos ter a fotoproteção máxima. Portanto,
ou pelo menos é indicada na embalagem do protetor que aplicamos. Segundo as recomendações da Comunidade Europeia, os protetores com proteção 30, 50 ou 50 mais são os que conferem proteção elevada ou muito elevada. Os protetores solares funcionam fundamentalmente por absorção da radiação, nomeadamente os químicos, ou por reflexão e dispersão da radiação. Os benefícios da proteção solar, quer no envelhecimento cutâneo, quer no cancro cutâneo, estão muito bem estabelecidos e é a nossa mensagem obrigatória dos profissionais de saúde, estimular o uso do protetor solar durante a vida toda para proteger contra o fotoenvelhecimento e o cancro cutâneo. Mais uma vez lembrar-vos que na vida real a quantidade de protetor solar aplicado é manifestamente insuficiente para conferir aquela proteção que vem indicada na embalagem e, portanto, se usarmos um índice elevado, mais uma vez, compensamos um bocadinho a subaplicação e temos alguma proteção, ainda que não a que poderá estar indicada na embalagem. A melhor altura para prevenir o cancro da pele é na infância e a nossa mensagem tem que ser muito clara para estas faixas etárias. Temos que aconselhar todos os indivíduos nas suas várias vertentes, escolar, profissional, desportiva, recreativa, e também temos que, no fundo, sensibilizar os políticos, sensibilizar a opinião pública, para que haja distribuição de protetores solares. Na minha opinião, esse é o grave problema dos protetores, são bastante dispendiosos e por vezes proibitivos, e mesmo vestuário de proteção também, e que as estruturas públicas, como as escolas, tenham obrigatoriamente X sombras para que as crianças se possam proteger e possam brincar debaixo das sombras. E quem diz escolas, diz outras infraestruturas públicas e mesmo não públicas. E por que não, num mundo ideal, numa vida ideal, propor que em determinadas horas de radiação solar mais intensa, e nomeadamente em algumas alturas no ano, nomeadamente no verão, que não se permita trabalhar em determinados horários de forma diretamente expostos à radiação solar. Sensibilizar para, como disse, a erradicação dos solários. Esta é uma mensagem pessoal, peço desculpa, ou pelo menos pela educação das pessoas que os frequentam sobre os graves perigos que esta prática acarreta. E já que usamos tantas tecnologias e filtros para tudo, por que não sensibilizar com um simulador de fotoenvelhecimento, como será uma pele com muita fotoexposição, como é que envelhecerá uma pele com muita fotoexposição, contrariamente a outra que não se exponha de forma tão intensa. A prevenção secundária são as medidas de que dispomos para a detecção precoce e para o início do tratamento do cancro da pele. Envolve não só o doente, que realiza o autoexame da pele e detecta, diz a literatura, mais de metade dos melanomas são detectados pelo doente no autoexame da pele, ou seja, o doente nota um sinal que alterou e procura ajuda médica. E aqui, mais uma vez, a regra ABCDE continua a ser uma mais-valia, valorizar quando os sinais são assimétricos, têm bordos irregulares, têm várias cores dentro do mesmo sinal, crescem ou têm mais de 6 milímetros de diâmetro e, de certa forma, evoluíram, alteraram, estavam estáveis e mudaram a cor, cresceram apenas num dos bordos. É de valorizar esta regra, ainda é uma regra que nos permite, num autoexame da pele, perceber se algum dos sinais pode ter ou não importância e procurar o médico. Da parte do médico, os rastreios da pele, nomeadamente numa consulta de medicina geral e familiar e obviamente na consulta de dermatologia, porque dispomos de outras tecnologias, nomeadamente da dermatoscopia, que foi uma grande evolução para nós dermatologistas, permitiu-nos ter, com alguma prática, uma maior acuidade diagnóstica, destrinçar mais facilmente aqueles sinais que são efetivamente suspeitos de melanoma e permitiu-nos, portanto, intervir cirurgicamente de uma forma mais precoce.
A grande maioria dos melanomas que se detecta atualmente são mais finos do que eram há muitos anos atrás, e melanomas mais finos significam melanomas potencialmente mais curáveis e que poderão vir a dar menos problemas no futuro. E de facto é isto que observamos, que os nossos esforços de prevenção primária não têm impacto nem na incidência nem na mortalidade de cancro de cutâneo, ou seja, os nossos esforços para educar a população, para moderar a exposição aos ultravioleta, parecem não estar a dar muito resultado para já, ou seja, continuamos a ter muito cancro da pele e apenas e só estamos a conseguir na prevenção secundária, ou seja, com o doente a fazer o autoexame da pele e com o médico a fazer diagnósticos cada vez mais precoces, a ter realmente doentes com doença mais localizada e potencialmente mais curável. A prevenção terciária são as medidas a aplicar a doentes que já têm cancro da pele e que precisam de algum apoio e de alguma educação nesse contexto, nomeadamente no que concerne aos tratamentos médicos, cirúrgicos, radioterapia e quimioterapia, educar o doente para manter o cuidado na exposição solar, para manter a rotina de seguimento. É muito importante uma rotina de seguimento no cancro da pele, porque infelizmente ter um cancro da pele aumenta muito o risco de voltar a ter outra lesão de cancro de pele. É importante também promover as associações de doentes, que muitas vezes acabam por interagir e ajudar-se muito mutuamente nestes contextos. E é importante também algumas medidas, nomeadamente de apoio da segurança social, que também existem para estas populações de doentes oncológicos. E era isto que eu tinha para vos dizer. Obrigado, doutora Marta, foi muito interessante a sua conferência. Nós depois, no fim, poderíamos fazer aqui uma discussão entre todos, para ver se ele responder a algumas questões e poderíamos voltar a abordar alguns destes pormenores. Eu daria a palavra agora ao doutor Pedro Andrade, que é um dermatologista mais jovem, um colaborador mais recente da Liga Portuguesa contra o Cancro, tem também, está muito ativo, é um jovem muito ativo na dermatologia, muito conceituado, e que nos irá falar também agora do diagnóstico precoce do cancro cutâneo e dos diferentes cancros de pele. Doutor Pedro, por favor, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Ribas. Obrigado pelas suas palavras e pela sua introdução. Eu agradeço também à Liga Portuguesa contra o Cancro o convite para estar presente. Depois desta excelente palestra da Dra. Marta, cabe-me o papel de falar um pouco sobre as várias alterações que surgem a nível cutâneo relacionadas com a exposição solar cumulativa. E eu vou dar início à minha apresentação e vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Acho que vai correr bem. Ok. Acho que conseguem todos ver, certo? Muito bem. Ok. Bom, agradecer também a todos os presentes. Esta iniciativa é de louvar, por todos os motivos e mais alguns, até porque estamos a aproximar-nos da altura do verão, que é uma altura em que a exposição solar é tendencialmente maior e porque claramente o problema do cancro da pele é um problema cada vez mais importante. A frequência do cancro da pele é infelizmente cada vez maior e nunca é demais abordar este tema, quanto mais não seja para sensibilizar a população de uma forma geral para este problema. Portanto, o tema da memória é um tema que é muito pertinente, até porque sabemos que a nossa pele não é indiferente aos vários estímulos que vai sofrendo. Desde logo, sabemos que a nossa pele, quando nascemos, é uma pele, passando a expressão, relativamente perfeita, não tem nenhuma alteração de maior, na maior parte das circunstâncias, e com o envelhecimento, com os processos normais de degradação dos tecidos, naturalmente que vai perdendo as suas qualidades, assim como acontece em qualquer tecido do corpo. O que acontece é que verificamos muitas vezes que há pessoas que parecem envelhecer de uma forma um pouco mais acelerada do que outras, e tem que haver aqui um outro fator que não apenas o envelhecimento cronológico, ou os fatores que estão associados ao avançar da idade. E sabemos de antemão, para nos despistar aqui um pouco a causa que está subjacente a esta diferença em relação ao envelhecimento, que há pessoas que tipicamente têm uma pele mais envelhecida do que outras. E falando especificamente das pessoas que têm uma pele mais exposta de uma forma rotineira ao sol, como acontece, por exemplo, com jardineiros, pedreiros, agricultores, pescadores,
tipicamente na mesma idade cronológica, essas pessoas têm sempre alterações muito mais marcadas do que pessoas que têm uma atividade mais resguardada, com menos exposição. Existem alguns estudos neste contexto, portanto, desde logo este que é bastante interessante, que compara as alterações a nível da pele de duas gêmeas monozigóticas e que tiveram claramente níveis de exposição solar diferentes, e como vemos, o aspecto é claramente mais envelhecido na senhora do lado direito do que aquela que está no lado esquerdo, apesar de terem a mesma constituição genética. Esta é uma imagem que já vimos na apresentação da doutora Marta, em que é a mesma pessoa com dois níveis de exposição solar diferentes em cada um dos lados da face, neste caso um homem, peço desculpa, e que claramente o lado que está mais exposto de uma forma rotineira ao sol, claramente apresenta alterações muito mais vincadas do que o lado que está mais resguardado. Portanto, isto quer dizer que claramente há aqui um fator adicional em relação ao envelhecimento, que é a exposição solar. A doutora Marta já falou e muito bem sobre esta questão, relativamente aos vários tipos de radiação. Só para recordar, de facto, a radiação solar é um espectro muito largo de radiações com diferentes características. Felizmente, à superfície terrestre temos um conjunto de filtros que nos protege da maior parte desta radiação, mas ainda assim há uma boa parcela da radiação que acaba por conseguir penetrar. Obviamente a radiação visível, que é aquilo que nos permite ter a percepção do mundo exterior, mas também, e mais importante neste contexto, a radiação ultravioleta, em particular a radiação ultravioleta A e B, que já foram abordados pela doutora Marta. Em jeito de síntese, e no que diz respeito ao envelhecimento e à carcinogênese, a radiação ultravioleta A e a radiação ultravioleta B poderão ter aqui um papel. Já sabemos, pelo que nos disse a doutora Marta na apresentação anterior, que a radiação ultravioleta A tem capacidade de penetrar mais profundamente e tem efeitos que, por esse motivo, são um pouco diferentes, também porque têm níveis de intensidade de radiação propriamente ditos também diferentes. E desde logo há um conjunto de alterações que podem surgir no imediato, após uma exposição solar um pouco mais intensa, desde logo a queimadura solar, que resulta de um conjunto de alterações que induzem uma inflamação a nível da pele e que não é de todo inócua. Todos sabemos que ao fim de alguns dias, com alguma descamação, a pele recupera, mas ficam sempre estragos que depois se vão manifestar a longo prazo. Sabemos também que os indivíduos de pele mais clara têm sempre uma menor resistência à queimadura solar, portanto estão mais expostos aos danos que esta radiação acaba por trazer, e os indivíduos com uma pele mais escura estão naturalmente mais protegidos. Há vários outros efeitos a nível imediato, que a doutora Marta também abordou muito bem, e talvez aqueles que nos interessam mais neste contexto, uma vez que vamos falar especificamente do cancro cutâneo e de outras alterações que surgem com o fotoenvelhecimento, é de referir que, de facto, tanto a radiação ultravioleta A como a radiação ultravioleta B, por degradar estruturalmente a própria pele, por alterar o funcionamento das várias enzimas e das várias estruturas biológicas da nossa pele, e sobretudo por induzir alterações genéticas das células, acabam por condicionar alterações, algumas benignas, mas muitas delas com potencial de malignização e que acabam por culminar com o desenvolvimento do cancro de pele. Vamos abordar alguns aspectos que felizmente não correspondem a cancros de pele, mas que traduzem níveis de fotoenvelhecimento mais pronunciados, e na parte final desta apresentação falaremos um pouco mais especificamente sobre o cancro de pele propriamente dito e as lesões precursoras. Começando pelas alterações benignas, são familiares de todos nós, até porque à medida que vamos envelhecendo, naturalmente vamos acabando por desenvolver estas lesões, pessoas mais uma vez mais fotoexpostas, mais do que as menos fotoexpostas. As rugas não são mais do que, pelo menos uma parte das rugas não são mais do que alterações estruturais induzidas pela radiação ultravioleta. Vai haver alterações das fibras cutâneas, vai haver uma diminuição da tensão elástica, a pele vai ficar um pouco mais desidratada. Obviamente teremos aqui o componente muscular que acaba por condicionar vínculos a nível da pele, mas quanto mais sol apanharmos, mais enrugada vai ser a pele. Outras alterações que também derivam diretamente da exposição solar cumulativa, é o caso, por exemplo, destas telangiectasias, estes pequenos vasos ramificados que vemos com frequência nas áreas fotoexpostas, nomeadamente na face, surgem com mais frequência e de forma progressiva em indivíduos que estão particularmente expostos ao sol. Temos uma lesão que é muito característica, que tem um nome muito complicado, que é a poiquilodermia de Sivade, que também é relativamente comum e se calhar muitos dos que nos assistem também apresentam. Estas lesões eritematosas da parte lateral do pescoço também resultam diretamente da exposição solar cumulativa. Os comedões, que tradicionalmente estão associados ao acne nos adolescentes, mas que também eles podem surgir num contexto de exposição solar prolongada e são particularmente frequentes também em indivíduos relativamente idosos.
na face, nomeadamente. Os lênticos, também lesões extremamente comuns, com, enfim, estas pequenas manchas pigmentadas, mais uma vez nas áreas mais fotoexpostas, como é o caso do dorso das mãos e da face. A hipomelanose gutátil idiopática, que também é relativamente frequente a partir dos 40, 50 anos e que vai surgindo à medida que vamos estando de forma progressiva expostos ao sol, e lesões que podem, em alguns casos, simular cancros de pele, mas que felizmente não são. Os mais comuns são os queratoses seborreicas, que são lesões completamente benignas, mas que surgem com mais frequência em pessoas que têm dano solar cumulativo importante e que às vezes são múltiplas, muito pigmentadas e que às vezes podem criar problemas em termos de distinção relativamente a outros problemas mais graves de pele, nomeadamente o cancro. E uma vez ultrapassada esta parte menos má do dano solar cumulativo, passamos para a parte mais médica e começando pelas lesões pré-malignas, que de alguma forma acaba por ser uma área onde nós temos que intervir com mais precocidade, uma vez que ainda não temos propriamente um cancro da pele desenvolvido. A queratose actínica é uma lesão que é particularmente comum nos indivíduos idosos, sobretudo de fototipo mais claro, e indivíduos com exposição solar prolongada, e que são lesões que são pré-malignas. Não são malignas, mas têm potencial para progredir para um cancro de pele, nomeadamente para um carcinoma espinoso solar, se não forem adequadamente tratadas. Podem ter múltiplos aspectos, como podem ver por estas imagens, umas mais pigmentadas, outras menos pigmentadas, mas tipicamente são estas lesões com uma descamação relativamente aderente, são muito ásperas ao toque, às vezes quase não se detectam visualmente, mas são muito ásperas ao toque, e são lesões que têm que ser precocemente identificadas porque são fáceis de tratar, sem grandes complicações, e se não tratadas podem evoluir para coisas mais complicadas. E finalmente entramos no campo da oncologia, portanto, no campo do cancro propriamente dito. O carcinoma basocelular, vamos falar um pouco mais pormenorizadamente, um pouco mais à frente, é de longe o tumor de cutâneo mais comum. Ele é felizmente apenas localmente invasivo, tem um risco de metastização negligenciável e por esse motivo, excetuando obviamente formas um pouco mais extensas das lesões, são lesões que acabam por ser relativamente fáceis de tratar na maior parte dos casos, desde que identificadas de forma precoce. Aqui várias outras imagens de carcinomas basocelares que afetam, neste caso particularmente, áreas expostas, como é o caso da face, e como veem lesões mais ou menos pigmentadas, algumas ulceradas, felizmente neste caso com uma dimensão relativamente pequena. O carcinoma espinocelular já tem um comportamento um pouco mais agressivo, uma vez que tem capacidade de metastização, tem capacidade de invadir outros órgãos internos. Aqui o aspecto é um pouco diferente, geralmente são lesões mais crustosas, frequentemente ulceradas e podem afetar também com muita frequência as áreas fotoexpostas. Aqui outras imagens com lesões de um pouco maior dimensão, do nariz, da orelha, da zona frontal. Portanto, e este é o aspecto típico deste tipo de lesões. E depois temos finalmente o rei, entre aspas, do tumor maligno cutâneo, que é o melanoma. Portanto, o melanoma é, neste caso, o rei pelas piores razões, porque é o tumor que tem maior potencial de originar complicações mais graves, nomeadamente a morte. Existem vários tipos de melanoma, como vamos ver. Este tipo específico é aquele que está mais frequentemente associado à exposição solar cumulativa, é aquilo que nós designamos como lentigo maligno ou lentigo maligno melanoma, e que em alguns casos acaba por ter uma progressão indolente, mas que rapidamente pode ter progressões para formas mais complexas. Aqui outras imagens destas lesões mais pigmentadas, que se chamam a atenção, obviamente, quando têm esta dimensão, se bem que o nosso papel como dermatologistas será tentar alertar as pessoas para que possam reconhecer formas bem mais precoces deste tipo de lesões. Uma vez feita uma apresentação sumária sobre este tema, é importante ter algumas noções importantes sobre o cancro cutâneo, de uma forma um pouco mais específica. Em relação ao cancro cutâneo, estes tipos que falamos não são os únicos tipos de cancro cutâneo, existem outros tipos de cancro cutâneo, obviamente, mas são bem menos comuns do que estas três formas principais. Como vimos, o carcinoma basocelular é de longe o tipo de tumor mais frequente, seguido pelo carcinoma espinocelular e o melanoma com uma faixa um pouco menor. No entanto, é importante referir que apesar de existirem outros tipos de cancros de pele, estes três que representam a quase totalidade deste gráfico, acabam por ser indutíveis pela exposição solar e por esse motivo são passíveis de medidas preventivas.
Por outro lado, a nossa pele é um órgão que está exposto, portanto, de maneira que este tipo de lesões acabam por ser facilmente acessíveis, desde que seja feita uma inspeção cuidadosa e desde que as pessoas estejam atentas a pequenas modificações sobre os sinais. E mais uma noção que é importante ter, é que estas lesões, felizmente, são tratáveis sem grandes complicações quando são removidas ou tratadas de uma forma muito precoce, ou seja, isto quer dizer que temos todas as condições para poder, eventualmente, oferecer um tratamento eficaz para o cancro de pele, desde que sejam instituídas medidas eficazes de prevenção e de diagnóstico precoce. Claro que se isto não for atingido, obviamente os tumores, como qualquer outro, vão atingir formas mais graves ou mais agressivas, e aí a margem de cura ou a margem de tratamento eficaz é claramente inferior. Voltando ao carcinoma vasocelular, como tínhamos falado há pouco, é a neoplasia mais frequente na população humana, tem uma incidência que é bastante elevada e tem uma frequência, como falámos há pouco, crescendo. Tem alguns fatores de risco, desde logo a idade avançada, a exposição solar excessiva, e é curioso que este tipo de tumores surgem particularmente em indivíduos que fazem uma exposição solar de forma intermitente, ou seja, indivíduos que durante a maior parte da sua vida não apanham sol de uma forma particularmente excessiva, mas que fazem os seus 15 dias de férias e apanham sol de forma abusiva ou que frequentam solários de uma forma mais ou menos regular, ou seja, exposições intensas, curtas e feitas de uma forma mais ou menos repetitiva a longo prazo. Indivíduos com uma pele clara, que estão imunodeprimidos, e obviamente também haverá aqui algum contexto médico de algumas doenças que possam, apesar de raras, possam facilitar o aparecimento deste tipo de lesões. São lesões que, felizmente, na maior parte dos casos, progredem de forma lenta. Como falámos há pouco, têm uma capacidade invasiva local e, felizmente, também acabam por não ter um potencial de metastização na grande maioria dos casos. O aspecto clínico pode ser muito variável, existem uma série de tipos de carcinoma vasocelular identificados, mas ainda assim não existe grande consenso, portanto isto são mais terminologias académicas e que não importa aqui discernir. De qualquer forma, existem 3 grandes grupos que de alguma forma têm um aspecto relativamente característico e são estes que importa de alguma forma apresentar aqui. O carcinoma vasocelular nodular é a forma mais típica, são pequenos nódulos ou pápulas que têm este aspecto rosado, vê-se muitas vezes a transparência, estes pequenos vasos ramificados, por vezes são ulcerados, têm uma crosta e são relativamente bem delimitados na maior parte dos casos. Afetam com muita frequência a face, embora possam surgir também em outras áreas, sobretudo fotoexpostas, embora nem sempre em áreas fotoexpostas. Aqui outras imagens de carcinomas vasocelulares, neste caso uma lesão com alguma dimensão a nível do nariz, outra lesão próximo do nariz também uma lesão nodular, uma lesão já mais próxima do olho, neste caso na pálpebra inferior, outra lesão no nariz, como vemos, lesões nodulares, ulceradas, com uma ramificação vascular que é, na maior parte dos casos, perceptível. Aqui outras lesões próximo do olho, este aspecto muitas vezes designado como perolado, portanto é um aspecto brilhante, tem um aspecto quase nacarado, parece uma pérola, efetivamente. Aqui outra lesão, já um pouco ulcerada junto ao olho. E, obviamente, se não forem tratadas de forma precoce, estas lesões vão progredindo e às vezes podemos encontrar lesões com bastante extensão, neste caso já com uma destruição de tecido a nível da orelha, e esta imagem é para chocar propositadamente porque, infelizmente, vamos vendo lesões com esta dimensão e é precisamente isto que nós, dermatologistas, queremos evitar, uma vez que são lesões que obrigam a tratamentos mutilantes e que, se tivessem sido detectadas mais precocemente, não dariam origem a tratamentos tão agressivos. Algumas destas lesões podem ser particularmente pigmentadas, portanto, ou seja, perde-se aquele aspecto rosado característico das imagens anteriores, e isto pode trazer problemas em termos de diagnóstico diferencial, nomeadamente com o melanoma. Outro tipo de carcinoma vasocelular são os carcinomas superficiais. Estes, como o próprio nome diz, não têm um componente tão invasivo a nível da pele, acabam por crescer de forma superficial, efetivamente, e formam frequentemente estas placas que podem ser bastante extensas, são placas vermelhas, descamativas, também elas com um bordo relativamente bem definido, e que surge tipicamente em indivíduos menos idosos do que na versão anterior do carcinoma vasocelular e afeta sobretudo tronco e extremidades. Este é o aspecto típico do carcinoma vasocelular, portanto uma placa rosada, descamativa, com pequenas ulcerações e que vai crescendo progressivamente se efetivamente for dado tempo suficiente para isso.
Aqui outras lesões, neste caso um doente com lesões múltiplas. Aqui um aspecto que pode trazer problemas significativos em termos de diagnóstico diferencial, uma vez que, como vimos, pode simular facilmente outras doenças de pele que se manifestam por enfim, com lesões semelhantes, nomeadamente, por exemplo, uma psoríase, uma dermatofitose, uma tinha, até um lúpus cutâneo pode ter manifestações desta natureza e, portanto, nem sempre é fácil discernir este tipo de lesões quando tem este tipo de apresentação. E o terceiro grupo que eu trazia aqui é o carcinoma basocelular esclerodermiforme. Felizmente é um pouco menos comum do que as apresentações anteriores, mas é talvez o mais difícil de diagnosticar, porque muitas vezes as lesões condicionam alterações relativamente frustras da pele, não têm muitas vezes uma cor particular, podem ter um aspecto nacarado, esbranquiçado, têm limites relativamente mal definidos e têm uma tendência para crescer de forma insidiosa e por vezes bastante infiltrativa. Aqui outras imagens que reportam outros aspectos, portanto, como veem, lesões que, vistos com alguma distância, muitas vezes passam quase despercebidos, à palpação são frequentemente um pouco mais espesos, mas nestes casos, obviamente para um olho menos treinado se fica a dúvida, mas para um olho menos treinado pode ser facilmente desvalorizado. Em relação ao carcinoma basocelular, o diagnóstico é relativamente simples na maior parte dos casos. Hoje, como a doutora Marta disse, e bem, temos a dermatoscopia que nos auxilia muito na avaliação destas lesões. A dermatoscopia, como vamos ver um pouco mais à frente, é muito útil não apenas para lesões melanocíticas, ou seja, para lesões como sinais comuns ou melanomas, mas também para outro tipo de lesões designadas como não melanocíticas, como é o caso do carcinoma basocelular. Implicará sempre uma confirmação histológica, ou seja, é necessário fazer sempre a avaliação, fazer uma análise do tecido biopsado ou do tecido removido e, felizmente, desde que tratado em condições atempadas, não existe necessidade de fazer um estudo complementar com exames de imagem, contactos, etc., nem de fazer tratamentos mais agressivos como radioterapia ou quimioterapias, salvo raras exceções em que de facto existem tumores como aquele que vimos na imagem, que tem um componente extenso ou de alguma forma invasivo. A cirurgia é claramente o tratamento de eleição, sempre que é possível realizá-la, com uma determinada margem. Em alguns tumores que são mais insidiosos em termos dos seus limites, ou tumores relativamente grandes, poderá ser necessário recorrer a uma técnica muito específica, que é a cirurgia de Mohs, que permite com o exame extemporâneo fazer cortes faseados e garantir desta forma que a lesão é removida na totalidade. E depois existem outras técnicas complementares, como é o caso da crioterapia, do laser, a cortagem, a terapêutica fotodinâmica, entre outros tipos de tratamentos que podem ser utilizados de forma complementar para garantir que estas lesões sejam efetivamente tratadas de forma eficaz. Aqui vemos um exemplo de um tratamento cirúrgico, como vemos um tratamento mutilante, e é precisamente isto que nós queremos evitar quando abordamos uma lesão desta natureza. Portanto, mais uma vez, a necessidade de estarmos atentos em relação a lesões que possam corresponder a um carcinoma basocelular. Aqui o aspecto cicatricial de uma cirurgia de grande porte, para corrigir um tumor já com alguma dimensão. Como falámos, o risco de metastização é virtualmente nulo nestas lesões, com algumas exceções, obviamente, em contextos particulares, mas ainda assim a grande maioria não dá este tipo de problemas, o que não quer dizer que não possam ser tumores bastante infiltrativos, com taxas de recorrência importantes. Portanto, isto implica sempre fazer uma vigilância regular durante algum tempo, mesmo que o tumor tenha sido tratado de uma forma eficaz, e sabemos, como a doutora Marta disse bem, que quem faz um carcinoma basocelular poderá ter facilmente outra lesão noutras localizações, portanto implicará seguramente medidas de proteção e de vigilância não apenas da área tratada, mas também de outras áreas onde possam surgir lesões novas. Passando de seguida para o carcinoma espinocelular. O espinocelular é um tumor um pouco menos comum, portanto é cerca de 4 vezes menos comum do que o carcinoma basocelular, pode afetar qualquer área da pele, incluindo mucosas, é também mais frequente nas áreas fotoexpostas, geralmente surge em idades um pouco mais avançadas, já com um dano solar cumulativo, e comparativamente com o carcinoma basocelular tem uma evolução tipicamente mais rápida, é bastante mais agressivo e tem um potencial de metastização que não é negligenciável. Existem, mais uma vez, alguns fatores de risco que são importantes neste contexto, desde logo à cabeça a exposição solar crónica. Neste caso é curioso verificar que o risco de carcinoma espinocelular é maior nos indivíduos que têm uma exposição
mais contínua, ao contrário da exposição intermitente, que era característica dos carcinomas vasocelulares. Outros fatores que são importantes também é a imunossupressão, o uso abusivo de tabaco, o HPV, que é um vírus que hoje se fala muito sobre vários aspectos, pode também ter um papel no desenvolvimento ou na facilitação do desenvolvimento de carcinoma espinocelular em algumas áreas, nomeadamente na cabeça, pescoço e na área genital. A exposição à radiação ionizante, nomeadamente radioterapia, também poderá induzir a longo prazo o aparecimento de carcinomas espinocelulares e, mais uma vez, algumas doenças, felizmente raras, podem facilitar também o aparecimento destas lesões. Em relação ao espinocelular, há algumas lesões que nós sabemos que são precursoras, ou seja, que quando surgem não são ainda carcinomas espinocelulares, mas que têm algum potencial para, em alguns casos, progredir nesse contexto. Como falámos previamente, a queratose actínica e a sua variante da mucosa do lábio, que é neste caso a queilite actínica, são lesões que têm um potencial muito significativo de progressão a médio prazo, e depois outras lesões, como as lesões de radiodermatite crónica induzidas pela radioterapia, a inflamação cutânea prolongada, ou seja, doenças inflamatórias crónicas da pele que têm inflamação persistente e intensa em alguns locais, pode, no limite, facilitar o aparecimento de um carcinoma espinocelular naquele local, cicatrizes de queimadura antigas, úlceras crónicas, ou seja, lesões que de alguma forma induzem um dano contínuo e progressivo a nível da pele, que podem facilitar também o aparecimento destas lesões. Mais uma vez, sabemos que estas lesões têm tendência para se distribuir sobretudo nas áreas fotoexpostas, couro cabeludo, face, pescoço, dorso das mãos, antebraços e a face anterior das pernas. Do lado direito vemos algumas imagens que são características. Sabemos que são lesões nodulares ou papulosas com aspecto mais crustoso, habitualmente, são muito frequentemente ulceradas. Aqui vemos lesões que são um pouco mais extensas e até um pouco mais destrutivas, lesões de dimensão claramente maior do que seria desejável, mas que infelizmente acontece com muita frequência. O lábio inferior é uma localização muito, muito comum e, se pensarmos bem, está sempre mais ou menos exposto em relação à radiação solar, incluindo no dia-a-dia normal, incluindo no inverno. O próprio tabagismo e a infecção pelo HPV aqui poderão ter um papel. Aqui um aspecto de uma outra lesão a nível nasal. Aqui uma lesão ulcerada que está localizada diretamente sobre uma placa de radiodermatite, um doente que fez radioterapia previamente, e aqui uma lesão cicatricial de queimadura, que claramente tem uma lesão muito suspeita e corresponde a um carcinoma espinocelular. Em relação ao diagnóstico, mais uma vez a dermatoscopia pode ter um papel, apesar de, curiosamente, o carcinoma espinocelular não ter achados tão característicos como tem, por exemplo, o carcinoma vasocelular, mas ainda assim é um exame muito útil. Mais uma vez, a confirmação histológica é fundamental, seja por biópsia, seja na PES total, quando é possível remover logo diretamente a lesão, e aqui a abordagem clínica terá que ser necessariamente um pouco diferente, porque existe um risco de metastização, que não é negligenciável e que pode ocorrer em qualquer doente que tenha carcinoma espinocelular efetivamente. Portanto, neste caso fazemos sempre uma avaliação completa do doente, mesmo quando a lesão está tratada. É importante verificar se existem gânglios nas áreas próximas daquela que foi abordada cirurgicamente, porque, como sabemos, a existir metastização, a metastização ganglionar para os gânglios linfáticos é habitualmente a primeira forma de apresentação desse processo, e alguns exames de estadiamento terão que ser realizados, pelo menos na maior parte dos casos assim o é, para de alguma forma garantir que não há uma disseminação do tumor a nível interno. O tratamento, à semelhança do carcinoma espinocelular, é sempre que possível cirúrgico, com uma margem adequada. Mais uma vez, a cirurgia de Mohs é uma cirurgia que poderá ser aplicável neste contexto para garantir a extração completa do tumor, e neste caso, ao contrário do carcinoma vasocelular, é infelizmente frequente ter que fazer a linfadenectomia, ou seja, remover os gânglios quando existe de facto uma metastização ganglionar confirmada. Outras técnicas podem ser também utilizadas de forma complementar, nomeadamente a crioterapia, mais uma vez a terapêutica fotodinâmica, a radioterapia, e em formas avançadas, nomeadamente formas metastáticas, a quimioterapia será obviamente importante. Mais uma vez, tratamentos mutilantes que desejavelmente não seria necessário fazer se de facto estas lesões fossem tratadas precocemente, mais uma vez para alertar que infelizmente é necessário muitas vezes ter que recorrer a tratamentos cirúrgicos bastante extensos para controlar este tipo de problemas. Em relação ao prognóstico, apesar de tudo, na maior parte dos casos, e desde que sejam tratadas lesões de pequena dimensão,
O prognóstico é relativamente bom, desde que seja mantida uma certa vigilância. O risco de metastização é globalmente relativamente baixo. No entanto, quando existe uma metastização, efetivamente isso traz consequências muito importantes em termos da sobrevida do doente. Mais uma vez, quem faz um carcinoma espinoso solar pode fazer um segundo noutra localização, porque claramente haverá um fator predisponente, e de considerar que os tumores espinosos solares que têm um comportamento um pouco mais agressivo são tipicamente aqueles que estão localizados no pavilhão auricular, nos lábios, nas mucosas, sobre a cicatriz e em doentes que tenham um contexto de imunossupressão. Como falámos há pouco, o follow-up também é importante, assim como no carcinoma basocelular, com a inspeção total da pele do doente, palpação das cadeias ganglionares e utilização de meios de imagem, sempre que adequado e de acordo com as guidelines em vigor. E passamos para o melanoma maligno, que é um tumor um pouco menos frequente do que os carcinomas basocelulares e espinosolares, tem origem em um tipo de células diferentes, as células que são os melanócitos, que são aquelas que dão a cor à nossa pele. É um tumor que tipicamente surge numa idade jovem, isto é muito importante. Uma boa parcela dos doentes acabam por desenvolver doença metastática, e isto é importantíssimo, porque no fundo é um tumor que temos de ter uma atenção muito, muito particular, no sentido sobretudo da sua detecção precoce, e que infelizmente vai tendo uma incidência que é crescente, apesar de todos os esforços no sentido da prevenção. Em Portugal existem bem mais casos do que nós gostaríamos, há países que têm muito mais, também pelas características populacionais, como é o caso, por exemplo, da Austrália, que é um país que tem uma exposição solar muito intensa e cujos habitantes descendem, pelo menos na sua maioria, dos países nórdicos, portanto tem uma pele bem mais clara, ou seja, conjugam-se vários fatores que facilitam o aparecimento deste tipo de tumores, mas Portugal ainda assim tem uma incidência que é, lamentavelmente, bastante grande. Em relação aos fatores de risco, à semelhança do carcinoma basocelular, a forma de exposição solar que está mais tipicamente associada é a exposição solar intermitente, mais uma vez aquela exposição solar sazonal, com utilização de solários, é aquela que claramente poderá trazer problemas a este nível. Indivíduos de pele mais clara, existe um componente familiar importante, portanto nunca é de descartar ou nunca é de desprezar a presença de um familiar que tenha um melanoma, portanto deve obrigar até inclusivamente à observação dos restantes familiares por uma questão de prevenção. Quem tem muitos sinais tem tendência para desenvolver isto com mais facilidade, e indivíduos que tenham névoos congénitos, ou seja, sinais de nascença particularmente grandes, também poderão ter um risco aumentado de desenvolver estas lesões. O melanoma tem uma forma relativamente clássica de progressão, na maior parte dos casos, e mais uma vez felizmente o tumor pode crescer de uma forma radial, ou seja, cresce ao longo da superfície da pele, mas sem invadir os tecidos profundos, se bem que esse crescimento vertical ou invasivo, se quiserem, acaba mais tarde ou mais cedo por surgir. Existem até algumas formas de melanoma em que ela surge precocemente, e é a partir daqui que claramente poderemos começar a ter problemas mais sérios, porque o risco de metastização é claramente superior quando começa a existir este tipo de progressão. Há, mais uma vez, vários tipos de melanoma, mais uma vez uma classificação um pouco académica, que eu não vou abordar aqui de uma forma demasiado exaustiva, mas ainda assim esta classificação justifica alguns aspectos diferentes das várias lesões de melanoma. O melanoma de extensão superficial é talvez o mais comum nos indivíduos mais jovens, surge com frequência no dorso, particularmente nos homens, e nas pernas, particularmente nas senhoras. Como falámos, é um doente jovem, tipicamente urbano, que faz exposições solares sazonais de alta intensidade, e este é o aspecto característico destas lesões. São lesões muitas vezes relativamente extensas, têm um bordo relativamente bem definidas. Esta cor negra é aquilo que nos deve fazer alertar para a lesão, uma vez que é bastante característica destas lesões. Aqui um outro aspecto de uma lesão no tronco, e outras lesões com aspectos diferentes, mas que, de uma forma global, são manchas escuras, de cores diferentes, com bordos relativamente irregulares, embora bem definidos, e que caracterizam este melanoma de extensão superficial. O melanoma nodular é um melanoma que é talvez o mais agressivo de todos estes que nós vamos falar. São tipicamente lesões palpáveis, são nódulos, são pápulas, têm uma cor tipicamente negra, são frequentemente ulcerados, podem ter uma pequena descamação e são aqueles que claramente podem ter um potencial invasivo de maior gravidade. Aqui outros aspectos de lesões nodulares, portanto lesões quase sempre negras ou fortemente pigmentadas,
algumas ulceradas, como vemos aqui no canto inferior direito. Depois temos o lentinho maligno melanoma, que é uma lesão cujo aspecto até pode fazer pensar no primeiro tipo de melanoma, mas surge habitualmente em idades um pouco mais avançadas, nas áreas expostas de uma forma relativamente crónica, é tipicamente o melanoma do idoso com idade mais avançada, portanto, dos grandes idosos, e que felizmente, mais uma vez, acaba por ter uma progressão relativamente indolente. Claro que, tanto como qualquer tumor, acaba mais tarde ou mais cedo por dar problemas se não for detectado precocemente. Mas ainda assim são tumores que nós vemos muitas vezes com dimensões relativamente grandes, portanto são estas manchas escuras, com diferentes tons de castanho ou mesmo de negro, e que vão lentamente progredindo à medida que a idade vai avançando. Outros aspectos aqui de lesões com as mesmas características. E finalmente o melanoma acral lentiginoso, que é um tumor que muitas vezes pode passar despercebido, porque como o próprio nome indica, está em localizações acrais, portanto está localizado nas extremidades, e por esse motivo pode passar despercebido, porque se tivermos, por exemplo, um sinal no pé, portanto muitas vezes nós não olhamos todos os dias para os pés, com frequência, poderá desenvolver-se e transformar-se e de alguma forma ser detectado numa fase um pouco mais tardia. Aqui outro aspecto, e mais alguns aspectos destas lesões em placa, negras, com diferentes tonalidades, com bordas bastante irregulares, apesar de relativamente bem definidos. Um alerta para um tipo muito específico de melanoma, que é o melanoma amelanótico, que no fundo tem um comportamento, na maior parte dos casos, semelhante ao melanoma nodular, mas que tem uma particularidade, não tem pigmento, e por esse motivo acaba por ser muito difícil de diagnosticar numa primeira análise. Claro que qualquer dermatologista olharia para esta lesão como uma lesão suspeita, do lado direito esta lesão plantar, mas ainda assim, com alguma probabilidade, o melanoma não surgiria como primeira hipótese diagnóstica. Estes tumores, felizmente, não são muito comuns, mas aparecem com alguma frequência, portanto é preciso estar alerta para este tipo de lesões. Aqui outros aspectos de lesões não pigmentadas que correspondem efetivamente a melanomas malignos. Não esquecer que existem também melanomas a nível das mucosas, não são tão incomuns quanto isso e podem aparecer em qualquer mucosa. Mucosa genital, mucosa oral, mucosa nasal também. Neste caso podemos ver, nestas imagens podemos ver várias lesões de tonalidade, diferentes tonalidades, escura, fortemente pigmentada, frequentemente irregulares, algumas até ulceradas, nas várias mucosas presentes no nosso corpo. Em relação ao diagnóstico, e já conhecemos esta imagem que a doutora Marta já nos apresentou na sua palestra, são aquelas que nos devem alertar para a possibilidade de desenvolvimento de um melanoma, ou de pelo menos estar a surgir uma alteração relevante num sinal pré-existente. É o clássico sistema ABCDE, que nos permite de alguma forma avaliar o risco de uma determinada lesão ser maligna se houver de facto uma assimetria importante, se houver uma irregularidade de bordos, se houver múltiplas cores, se houver uma lesão com uma dimensão importante e sobretudo se for uma lesão que tenha um caráter evolutivo. Existem alguns sinais de alarme que muitas vezes nos são reportados pelos doentes, mas que não têm verdadeiramente uma grande validade em termos de diagnóstico, nomeadamente o prurido. Há que ter noção que muitas vezes o prurido ou a comichão surge simplesmente pelo facto de uma lesão ser saliente, pelo simples facto de haver um atrito com a roupa ou com a transpiração, apesar de obviamente se a pessoa nos reporta que uma lesão tem um determinado sintoma e que não tinha previamente, isso deve ser claramente valorizado, mas a comichão em si não é verdadeiramente um sinal de alarme. Mais uma vez, e como falámos há pouco das lesões dos pés, o facto da lesão ser no pé não é necessariamente um critério de gravidade ou de malignidade. No entanto, existe um risco indireto pelo facto das lesões estarem localizadas nos pés, de serem menos facilmente visíveis e, por esse motivo, não detectadas de uma forma tão precoce como seria, por exemplo, num braço ou na face. E as lesões em criança, portanto, os sinais que surgem na infância, tipicamente crescem com o crescimento, e esse crescimento não é necessariamente um sinónimo de malignidade ou de progressão no mau sentido destas lesões. Uma nota apenas para a dermatoscopia, que, como a doutora Marta disse bem, é um exame que veio revolucionar o diagnóstico da dermatologia, não apenas para as lesões pigmentadas, mas de uma forma global, hoje em dia é utilizado numa série de contextos.
Não vou, obviamente, debruçar-me sobre a parte técnica da dermatoscopia, mas hoje qualquer dermatologista tem, assim como um médico internista, um estetoscópio ao seu pescoço, qualquer dermatologista tem um dermatoscópio à sua mão, porque facilita e muito a abordagem diagnóstica deste tipo de lesões. E o aspecto dermatoscópico pode ser bastante dispar, portanto, e obviamente entramos depois aqui no componente técnico que nos faz diferenciar entre coisas boas e coisas más, mas de alguma forma é uma arma diagnóstica extremamente importante. Voltando ao melanoma, mais uma vez, e à semelhança dos tumores anteriores, a biópsia é fundamental, não apenas para confirmar o diagnóstico, mas também porque ela diz-nos de antemão alguns critérios característicos da lesão que estamos a abordar e que nos podem, desde logo, inferir sobre o prognóstico daquela lesão. O fator prognóstico mais importante é a espessura do tumor. Como a doutora Marta disse bem, tumores mais finos são aqueles que têm menos potencial para originar complicações mais graves. Tumores mais espessos, em termos de profundidade, têm claramente um potencial de originar complicações um pouco maior. E depois existe todo um protocolo que está devidamente relatado nas recomendações internacionais. A maior parte dos tumores de melanoma, à exceção dos tumores mais finos, que de alguma forma não precisam de fazer este tipo de abordagem, têm que fazer biópsia de gânglio sentinela. Isto, como falámos há pouco, a metastização ocorre em primeira linha para os gânglios, nomeadamente para os gânglios inguinais, para os gânglios linfáticos regionais, e esta técnica do gânglio sentinela consiste na extração do gânglio que corresponde à zona cutânea onde estava instalado o tumor. E depois uma série de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente exames de imagem, que nos permite de alguma forma inferir sobre se a lesão estava localizada ou se existe já algum componente de compromisso de outros órgãos a nível interno. O tratamento é sempre que possível cirúrgico, com uma extração completa da lesão. A margem cirúrgica, neste caso em particular, tem que ser uma margem particularmente larga, sobretudo se forem tumores espessos, e se o gânglio sentinela for positivo, é recomendada a realização da linfadenectomia radical, ou seja, remover todo o grupo de gânglios que possa estar potencialmente envolvido na metastização ganglionar daquele doente. Como em qualquer outro tipo de tumor, existe uma série de outros tratamentos que podem ser aplicados dependendo um pouco das características do tumor. Em relação ao melanoma, temos assistido a alguns avanços relativamente a novas abordagens terapêuticas que envolvem medicamentos imunomoduladores, portanto, com inibição específica de alguns receptores celulares e que de alguma forma têm dado provas de que são particularmente eficazes, não em todos os melanomas, mas em melanomas que de alguma forma apresentam esse tipo de características celulares. O follow-up do melanoma é vitalício, pelo menos assim se recomenda, mais uma vez para vigilância não apenas das áreas tratadas, mas também para vigilância dos restantes sinais do indivíduo. Mais uma vez a inspeção completa do doente, da sua pele, é extremamente importante, com palpação das cadeias ganglionares, com a realização de exames complementares de imagem sempre que adequado, e de alguma forma, portanto, poder garantir que idealmente em condições precoces, que o problema fica completamente tratado, sem complicações a longo prazo e de uma forma eficaz. Em jeito de conclusão, e voltando ao slide anterior, nunca é demais referir que, mais uma vez, a maior parte dos cancros de pele são, de alguma forma, sujeitos a medidas preventivas, são facilmente detectáveis num exame físico completo e adequado, e se forem tratados de uma forma precoce, geralmente não trazem grandes complicações de maior. Nunca é demais recordar as várias medidas de prevenção, e eu aqui reforço a mensagem da doutora Marta, portanto, aplicar sempre o protetor solar, preferencialmente com fator de proteção 50+, no mínimo 30 em todas as áreas fotoexpostas, fazer uso da exposição solar de uma forma saudável, ela também é necessária, mas tentar evitar as horas de maior calor, fazer uso do protetor solar de uma forma regular, usar medidas físicas de proteção como chapéus, bonés, vestuário, usar óculos com níveis de proteção ultravioleta recomendáveis, sensibilizar as crianças e os cuidadores das crianças para os riscos da proteção solar, para evitar que essas crianças tenham radiações sobre a sua pele que sejam danosas no futuro, fazer a sua vigilância dos seus sinais de uma forma autónoma, portanto aprender a fazê-lo, aprender a detectar lesões que possam ser potencialmente problemáticas e recomendar que sempre que possível recorram ao apoio técnico de um dermatologista para avaliar as suas lesões de uma forma relativamente regular. E era isto que tinha para vos apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro. Dr. Pedro Andrade, muito obrigado pela excelente comunicação.
Eu acho que grande parte dos problemas que se põem hoje em dia na oncodermatologia foram expostos. De qualquer maneira, eu iria... há aí algumas questões de alguns ouvintes que nos põem. Sim, ao longo A doutora Cristiana vai-nos dizendo, mais ou menos, e vamos tentar responder, por favor, está bem? Sim, muito bem. Agradecendo-vos também as exposições, acho que acabaram por ser bastante extensos, no sentido de que foram desde o início até ao final, e era mesmo que se pretendia, não é? A pele tem memória, e por isso mesmo, da infância até à idade adulta e até à idade mais velha, percebermos que tudo o que fazemos terá impacto na nossa. E eu, se calhar, começava mesmo do final para o princípio, porque as perguntas foram surgindo à medida que as intervenções foram sendo feitas. E, doutor Pedro, há aqui mesmo a última questão que surgiu, tem a ver justamente com os melanomas das mucosas, que nos realçou a importância, referiu mesmo não nos esquecermos desses mesmos melanomas, e a questão que a Nádia nos coloca é se estes melanomas também têm relação com a exposição solar, ou se são causados por qualquer outro fator. Doutor Pedro, queres... Sim, posso responder. Não, nem todos os melanomas têm uma relação direta com a exposição solar. A exposição solar é um fator importantíssimo, portanto, não é de todo negligenciável, e não é à toa que frequentemente os melanomas surgem nas áreas fotoexpostas, ou seja, claramente há uma relação direta. Mas há outros fatores que podem induzir o aparecimento do melanoma e que são independentes da exposição solar, desde logo fatores genéticos, ou seja, de uma forma global, as nossas células têm mecanismos de reparação, portanto, e esses mecanismos de reparação são feitos de forma que, à medida que a célula vai sofrendo a sua dinâmica de interação com o meio ambiente, de alguma forma ser reparada e poder funcionar de uma forma total. Existem alguns fatores genéticos que facilitam, ou se quiser, comprometem esses mecanismos de reparação celular. E nesse contexto poderá haver alguns melanomas em que não haja verdadeiramente um grande fator da exposição solar associado e que podem surgir inclusivamente, e são melanomas como outros quaisquer. Desde logo, só para dar algum exemplo, não apenas das mucosas, há algumas zonas do nosso corpo que não estão frequentemente expostas ao sol, como é o caso, por exemplo, das nádegas, da zona do escroto, por exemplo, nos homens, na zona genital, e onde podem acontecer melanomas. E essas zonas, salvo algumas exceções, não estão habitualmente expostas ao sol de uma forma regular. Portanto, a exposição ao sol é um fator extremamente importante na maior parte dos melanomas, mas não esquecer que não é esse o único fator que propicia o desenvolvimento do melanoma. Obrigada, Dr. Pedro. Ainda, no fundo, relacionado com a sua exposição, porque nos falou mais das próprias lesões e como é que elas poderiam ser tratadas, uma das perguntas que já foi colocada de antemão no processo de inscrição tinha a ver com os cuidados que uma pessoa deve ter depois de extraído um carcinoma num braço, precisamente porque o verão está a chegar e, sendo o braço uma zona exposta ao sol, haver esta preocupação. Não sei se rapidamente nos pode também dar aqui alguma resposta a esta dúvida que nos surgiu. Sim. Já agora, se me permitir, Dr. Ribas, aproveito para responder. É muito simples. As medidas de proteção ou de vigilância que devem ser instituídas nesse contexto são exatamente iguais se o tumor for num braço ou se for noutra localização. Eu aproveito para referir, muitas vezes as pessoas vêm à consulta e uma pessoa pergunta, então, senhora X, senhora Y, tem colocado o seu protetor solar? Tenho sim, senhor doutor, e mostra o protetor solar só diretamente na zona da cicatriz. E esqueceu por completo o resto da pele, portanto isso não faz sentido algum. Ou seja, a cicatriz obviamente é uma zona que é importante e que vai ser avaliada em qualquer exame de dermatologia, portanto uma vez que haja uma história de um tumor naquela localização, até para detectar recidivas ou complicações no local, mas a pessoa tem que saber que o resto da pele está exposta continuamente e que pode aparecer um segundo tumor não relacionado com o primeiro noutras localizações. Ou seja, as medidas de proteção para um tumor do braço são exatamente iguais para um tumor das costas, ou de um joelho, ou de um pé. Ou seja, toda a pele deve ser rotineiramente avaliada, portanto, na consulta técnica, deve ser protegida de uma forma adequada e não apenas a zona de cicatriz, e obviamente que a pessoa poderá ficar
mais sugestionado e vai observando de vez em quando a sua cicatriz, mas na verdade na cicatriz já não existe tumor na maior parte dos casos, é apenas uma marca que é importante vigiar, mas as pessoas muitas vezes desvalorizam o resto do corpo, pensam que já lhes saiu a fava, eu coloco aqui entre aspas de propósito, mas com alguma frequência vemos um segundo tumor noutra localização e a pessoa fica muito surpreendida com isso. Portanto, ou seja, é importante tratar todas as lesões, ter o devido cuidado no local, mas não negligenciar o resto da pele. Se me permite, o ter um tumor, ter um tumor cutâneo, já é um sinal de risco, já é um sinal de que a pessoa já ultrapassou a linha vermelha, provavelmente, em termos de exposição solar. Portanto, isto obriga sempre àquilo que nós chamamos de follow-up, uma vigilância posterior. Claro que num carcinoma basocelular são habitualmente 3 anos, no espino 5, mas no melanoma é por toda a vida. E, portanto, mesmo assim, essa pessoa tem de sempre ter algum cuidado, tem que fazer um autoexame e o próprio médico terá de fazer esse follow-up, essa vigilância durante os anos seguintes. Isso é importante fixar, porque muitas vezes, e nós infelizmente na nossa prática clínica assistimos a isso, que o doente muitas vezes tira um sinal, um carcinoma basocelular, por exemplo, e não faz mais a vigilância, ou quase que não faz, e a pessoa, às vezes o médico deita para cima do doente a responsabilidade da sua vigilância, quando essa vigilância compete ao médico e o médico deve decidir o prazo em que esse doente deve ser reavaliado. É por ser sempre uma responsabilidade do próprio médico também. Mas também partilhada. Exatamente. Passando agora mais para esta questão da prevenção, doutora Marta, ao longo da sua exposição foram surgindo várias questões relacionadas com os protetores e especificamente também em relação às crianças. Eu, se calhar, quando aqui há alguma lógica e algum fio condutor nas perguntas, começava por uma que nos pergunta especificamente se o protetor para crianças não é o indicado para adultos e porquê. Portanto, na realidade, porquê é que devemos ter esta procura, se é que a devemos? A dúvida é, o protetor solar deve ser diferente para crianças e para adultos? E se sim, porquê? Doutora Marta, por favor. Obrigada. Aquilo que é aconselhado é que até aos 6 anos de idade o protetor solar deva ser um protetor mineral, ou seja, uns protetores que são geralmente mais espessos, mais difíceis de espalhar, que têm apenas filtros de minerais, classicamente dióxido de titânio e óxido de zinco, e que funcionam por dispersão e por reflexão da radiação e não por absorção, como funcionam os protetores químicos. Segundo a Academia Americana de Pediatria, podemos indicar, e de dermatologia também, a proteção solar a partir dos 6 meses de idade, o fotoprotetor a partir dos 6 meses de idade. Eu pessoalmente, enquanto dermatologista, e penso que é esta mais ou menos também a tendência dos meus colegas, acho que não devemos expor as crianças no primeiro ano de vida e devemos evitar a aplicação de protetor solar no primeiro ano de vida também. E eu diria que se calhar a partir do ano de idade privilegiar a proteção do vestuário e dos acessórios de proteção, nomeadamente os chapéus e as sombras, e progressivamente introduzir um protetor solar mineral então até aos 6 anos de idade. A partir daí podemos usar protetores solares químicos. A indústria especializou-se muito nestas questões dos rótulos dos protetores solares, poderem dizer kids, poderem dizer criança, pediátrico. Na realidade, a partir de certa altura, os protetores solares têm exatamente a mesma composição, portanto, os tais fatores de proteção químicos que falo. Simplesmente, muitas vezes, as formulações para crianças têm menos perfume ou, enfim, a própria embalagem apenas difere, mas na realidade a única recomendação real que existe é até aos 6 anos fazerem-se protetores solares minerais e a partir daí protetores solares químicos ou orgânicos. Esta é a diferença. Não ouço bem, doutor Ribas.
Doutora Marta. Agora sim. Está a ouvir, doutora Marta? Já se ouve, sim? Confirmem, por favor. Doutora Marta está a ouvir? Eu não estou a ouvir a doutora Marta, a doutora Marta está a ouvir. Estou, doutor Ribas, desculpe. Pronto, é só uma referência aqui, é que nós temos que estar um bocado protegidos, proteger-nos um bocado desta pressão da indústria dos protetores solares. Sim, porque os protetores sim. solares, para serem eficazes, de facto, de uma quantidade de tal maneira que ninguém na prática vai utilizar. E Foi o que eu quis dizer dispendioso. na minha apresentação. Pronto, a doutora fez isso, eu estou só a repetir esta coisa. E a diferença entre os protetores físicos e os químicos. De facto, os físicos não têm grande interação com a pele, mas os químicos têm já reações fotoquímicas com a pele e, portanto, isso já pode implicar numa pele que ainda está em evolução, e a pele só termina, digamos, a nossa evolução só se torna madura na adolescência, no fim da adolescência, não é? E nos primeiros anos de vida ainda, provavelmente, a pele embrionária, não é? E, portanto, há que ter esse cuidado que a doutora Marta também já referiu, mas que eu queria realçar. Claro. Muito obrigado. O nosso Zoom, então, teve aqui um pequeno problema, mas voltamos outra vez a aparecer. Tinha aqui outra pergunta que vai... Já agora posso só dizer mais uma coisa que por acaso li aqui ao lado, era se os autobronzeadores tinham algum problema, era essa a questão que a doutora ia pôr. Era a segunda que eu ia colocar, mas se quiser pode responder. Mas eu vou já responder então. Os autobronzeadores apenas funcionam por oxidação da melanina, por escurecimento da melanina que cada um de nós já tem na pele. E, portanto, eles não têm qualquer efeito nocivo, a não ser que se faça uma reação alérgica ao produto, mas à partida não vamos pensar nisso antes de usar. Mas também não conferem nenhuma proteção, é preciso que se entenda, não é? Portanto, os autobronzeadores têm na composição fundamentalmente de hidroxiacetona, funcionam por oxidação da melanina, ou seja, escurecem a melanina, mas não dão proteção solar. Não são químicos que conferem proteção solar à pele, e é preciso que isso fique esclarecido. Eu não disse nada, foi isso? Não ouviram? Ouvimos mal, ouvimos atracejado. Podemos se calhar dizer assim, percebemos, a doutora Marta, que estava a mencionar que a questão dos autobronzeadores... Não tem grande risco? Exato. Funcionam apenas como apenas escurecem a melanina, só isso. Portanto, e não dão nenhuma proteção. Não conferem nenhuma proteção. Foi isso. Nós conseguimos perceber assim aos bocadinhos daquilo que ia dizendo, como os bons alunos, ouvimos bem o restante da palestra. Doutora Marta, só mais uma pergunta. E na sequência do que dizia há pouco sobre os protetores para crianças, há aqui uma pergunta que diz respeito ao protetor na face. Portanto, perguntam se deverá ser colocado protetor em crianças na cara e, se sim, se deve haver algum cuidado extra, ou se é um protetor igual ao restante que se põe no corpo. Eu pessoalmente recomendo, nesta altura do ano em diante, que as crianças ponham protetor solar na face, sobretudo se brincam muito nos recreios das escolas. Eu mando os meus filhos com protetor para a escola a partir desta altura, e acho que é importante que eles se habituem a ter algumas rotinas de proteção, e mais do que isso, que se habituem a brincar na sombra e que se habituem a usar o chapéu. Na escola dos meus filhos, as auxiliares não os deixam brincar sem usarem o protetor solar nos recreios. O meu Manel, o meu filho mais novo, há dias estava extremamente nervoso porque não se podia esquecer do chapéu, senão não podia jogar futebol, porque elas não deixam sair da sombra, mamãe, se eu não tiver o chapéu. Portanto, acho muito bem que estes hábitos se incultam desde que a idade, e acho muito bem que isto seja... Estamos com problemas de internet, pelo menos nós aqui. Deve ser o tempo, talvez. Não se está a ouvir? Está-me a ouvir? Estamos a ouvir um bocadinho até. Agora estamos a ouvir. O que eu estava a querer dizer é que todos os cuidados de fotoeducação que nós possamos incutir às nossas crianças são desejáveis e, portanto, sim. E vão ter consequências boas no futuro, seguramente. Eu penso que nós é que estamos aqui com alguma dificuldade na liga. E por isso é que eu e o Dr. Ribas ficamos na dúvida, porque estão a dizer que em casa isso se ouve bem. Portanto, ainda bem, somos só nós aqui que estamos com problema. Acho que estamos esclarecidos. Eu resta-me agradecer a participação da doutora Marta, mais uma vez,
também a participação do Dr. Pedro Andrade. Vocês fizeram, de facto, uma exposição bastante interessante, quer um, quer outro. Penso que foi extensa, muito peço útil. desculpa. Não, a extensão acaba por ser útil também, porque acabamos por tocar os pontos fundamentais e importantes em todas estas comunicações que nós pretendemos com a população. Muito obrigado a vocês pela vossa participação e espero contar, a Liga que espero contar sempre com a vossa colaboração e com a vossa participação, como até agora. Muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigado nós, é sempre um gosto. Deus, Muito obrigado. Da minha parte também compete-me fechar o webinar, agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade. Acho que foi um webinar que nos permitiu perceber precisamente toda a relação que a pele tem com o sol, desde a infância até à velhice, percebermos que de facto a nossa pele nesta relação vai mantendo a sua memória, e daí devemos ter este cuidado, como dizia a doutora Marta, desde pequeninos com os nossos filhos, da maneira como eles atuam com o sol, percebermos que o protetor solar é o extra e, portanto, o que está em nosso controle é a nossa roupa, são os nossos vestuários, os nossos adereços, e esses sim estão sob o nosso controle e devemos aproveitá-los. Aproveitar também o sol, e penso que também era uma das perguntas que estava, se bem que a doutora Marta foi bastante clara quando falou sobre isso, que era a questão da síntese da vitamina D. E sim, é verdade, nós devemos expor-nos cerca de 15 minutos por dia, não tem que ser necessariamente à hora do almoço, podemos ir fazê-lo de forma gradual ao longo do ano, e com essa exposição estaríamos a assegurar essa síntese de vitamina D. Queria também reforçar isto, uma vez que foi uma pergunta que foi colocada, apesar de ter sido vastamente e muito bem explicada pela doutora Marta na sua exposição. A todos que estiveram connosco, agradeço mais uma vez a confiança de acharem que este final, ou esta tarde, apesar do sol lá fora, valeu a pena para estarmos a ouvir estas questões. Espero continuar a poder contar convosco nas iniciativas da Liga Portuguesa contra o Cancro. Já sabem, mantenham-se atentos ao nosso Facebook, ao nosso site, ao e-mail. Iremos a partir daí também dar-vos conta das nossas iniciativas que irão continuar a decorrer. Para já, desejo-vos a todos também umas boas idas à praia, porque agora vamos começar a fazê-la, é verdade, sempre com precaução, nesta que também é a Semana do Melanoma, em que a Liga está a aproveitar para divulgar e, portanto, iremos com certeza manter-nos agora ativos nesta temática até ao final do verão e, portanto, espero contar convosco também desse lado para nos apoiar. Doutora Marta, doutor Pedro, doutor Rivas, muito obrigada pela vossa disponibilidade esta tarde. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutora Cristiana, também. Muito obrigado. Deus, boa tarde. Obrigada. Deus, boa tarde.